noite, boa noite, boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui para mais um Evangelho no Lar. Sejam todos bem-vindos, na paz do Mestre Jesus. Como sempre fazemos, vamos pegando a nossa água, nos harmonizando, lembrando que somos todos filhos de um Pai, temos um irmão maior que está sempre disposto a nos auxiliar, nos amparar, nos proteger. Nós é que muitas vezes esquecemos de pedir a ajuda, de pedir o auxílio. Como sempre fazemos, são exatamente 19 horas. Vamos, nesse momento, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome. Mestre amado, vá adentrando cada ambiente que nos recebe nesse momento e também aquele ambiente que irá nos receber posteriormente. Ó, Mestre amado, e vai iluminando com a tua luz cada cantinho. Não deixe nada, Mestre, às escuras, nada fora do lugar. Ilumina também, Mestre, nossa mente e nosso coração, nos auxiliando com a sabedoria, a coragem, a humildade e a fraternidade, para solucionarmos nossos problemas, que possamos receber desse plano superior as intuições que necessitamos no momento, seja para a procura do auxílio aqui para o plano material, para as nossas dificuldades terrenas, ou para aqueles problemas, aquelas dores da alma, do espírito. E ainda te pedimos, como eternos pedintes que somos, um medicamento nas nossas águas. E quando dessas águas bebermos com fé, possamos sentir o alívio, o amparo que estamos necessitando no momento. Por tudo agradecemos a todos vós, benfeitores amigos, a ti, amigo Jesus, e dizemos que assim seja e os convidamos a nos acompanhar em mais este Evangelho no Lar. Hoje nós vamos, para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos ler sobre o egoísmo, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 11. E a respeito desse tema, sempre trazemos a colaboração desse livro tão bom, que todos deveríamos ter, que nos auxilia também nos entendimentos sobre o Evangelho. É o livro Vivendo o Evangelho, uma psicografia de Antônio Baduy Filho pelo Espírito André Luiz. E nos diz assim, com relação ao egoísmo. Alguém, na mensagem 135, referente ao capítulo 11 do Evangelho, item 11, alguém. Você não vence o egoísmo de uma só vez, mas pode alcançar pequenas e seguidas vitórias na vivência diária. Alguém, na condução lotada, está de pé e desconfortável. Ofereça o assento.
Alguém em fila qualquer está aflito, ceda à frente. Alguém na sala de espera está impaciente, dê o seu lugar. Alguém à mesa está com mais fome, sirva-se depois. Alguém no escritório é inexperiente, forneça os detalhes. Alguém na estrada estreita está com pressa, afaste-se, sem barulho. Alguém na rua pede-lhe o favor da informação, atenda. Alguém no trânsito insiste com a buzina, deixe-o passar. Alguém no clube está sem ambiente, facilite a situação. Alguém na família exige mais, vá além do simples dever. São atitudes simples, tidas à conta de boa educação, mas realmente são os primeiros passos no campo da solidariedade. Sirva sempre alguém em dificuldade, ainda que ele não lhe peça, pois esse alguém é o amigo que o ajuda a vencer o egoísmo. Às vezes, como nos diz aqui, fazemos por educação, sem saber que estamos treinando para nos livrarmos, estamos nos livrando do nosso egoísmo, que insiste em ficar arraigado em nós, o egoísmo e o orgulho, como já disse Jesus, que são os males da humanidade. E ainda temos isso arraigado em nós. E nos diz o Evangelho, no seu capítulo 11, item 11, o egoísmo. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, onde retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo que para vencer aos outros. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra. É a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o exemplo do egoísmo. Pois quando o justo vai percorrer as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que o conduzam ao suplício. É por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam, a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e desimpedir o caminho das sarças que lhe entravam à marcha. Desculpa.
Expulsai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é preciso primeiro expulsá-lo de vosso coração. Isso nos disse Emmanuel em Paris, 1861. Dá licença que eu vou pegar minha água. E nos diz no livro Vivendo o Evangelho, quando se trata do egoísmo em família. Diz assim: anote sua conduta na intimidade doméstica. Dialoga com os filhos, mas o que lhe interessa. Ouve a esposa, o esposo, mas faz o que quer. Conversa com a família, mas não aceita contenda. Resolve os problemas, mas não escuta ninguém. Provê o sustento do lar, mas só com o que aprecia. Planeja a viagem de férias, mas escolhe o roteiro. Admite mudanças na casa, mas segundo seu critério. Concorda com sugestões, mas as que lhe agradam. Passeia com a família, mas escolhe a diversão. Claro que você tem amor pelos seus, mas cuidado com o egoísmo, contaminando as possibilidades do bem. O pão é essencial na mesa, contudo, ao sofrer o ataque do mofo, embora continue a ser pão, é nocivo ao uso. Então, alerta aí, porque às vezes na própria família nós estamos sendo egoístas nas mínimas atitudes. E vem o roteiro sistematizado também nos auxiliar no entendimento desse item 11 do capítulo 11 sobre o egoísmo, que diz assim: em que se apoia o egoísmo e por que ele impede o progresso moral? O egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal e impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos mais nobres, como a fraternidade e a caridade, entravando assim o progresso moral. O homem egoísta é, muitas vezes, levado a sê-lo pelo egoísmo dos outros. Se estes pensam apenas em si próprios, ele passa a ocupar-se consigo mesmo, mais do que com os outros. E por que é necessário combater o egoísmo dentro de nós? Porque, sendo ele a negação da caridade e o causador de todas as misérias do mundo terreno, a felicidade dos homens só será possível quando for eliminado o egoísmo do coração de cada um. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os crentes devem dirigir suas forças e sua coragem. E por que é mais fácil vencer aos outros do que a nós mesmos? Porque para vencer aos outros, basta dar vazão aos instintos e à animalidade que ainda predomina em nós. Já para vencer a nós próprios, no entanto, é necessário renunciar aos nossos interesses e caprichos em benefício do próximo, o que é muito mais difícil. A prática dos sentimentos nobres ainda constitui um grande desafio para todos nós, em face do predomínio dos nossos interesses em relação aos interesses do nosso próximo.
E como devemos entender a atitude de Pilatos diante de Jesus? Como uma atitude egoísta, em que prevaleceram o apego e o prestígio do poder, tornando Pilatos indiferente à injustiça contra o Mestre Jesus. A indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o nosso próximo. É impossível eliminar o egoísmo da face da terra? Sim. O egoísmo, sendo um sentimento resultante da influência da matéria, se enfraquecerá à medida em que a vida moral for predominando sobre a material. O egoísmo se assenta na importância que cada um atribui a si próprio, destruindo-se essa importância, ou pelo menos reduzindo-a às suas legítimas proporções, o egoísmo tende a desaparecer. O mal leva à busca do remédio, que no caso é a caridade. Aqui, quando nos fala, né, que a indiferença é uma das manifestações do egoísmo, pois nos faz voltar as costas para o próximo, me veio aquela atitude que nós mesmos já fazemos quando, da ignorância do Evangelho do Mestre Jesus, a ignorância dos ensinamentos do Mestre Jesus, quando não temos uma moeda ou não queremos ajudar alguém que está pedindo, ou de repente dar um alimento, fazemos de conta que não vemos o pedinte. Poderíamos até dizer, olha, no momento eu não tenho como te ajudar, no momento eu estou sem uma moeda, ou não tenho como te pagar um lanche, mas preferimos passar de fininho, como já contei para vocês, do experimento social que eu mesma fiz, que as pessoas viravam. Quando liam o pedido de ajuda, viravam a cara. Às vezes atravessavam a calçada. Isso é o egoísmo predominando em nós. Como promovermos a destruição do egoísmo em nós? Começando por dar exemplo, como fez Jesus, praticando a caridade desinteressada, sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão, tornando-nos, enfim, mais sensíveis às necessidades e sofrimentos alheios. Importante aqui que fala, sem nos importarmos com aqueles que nos tratam com ingratidão. Então, quando auxiliamos o próximo, às vezes, achamos que estamos fazendo uma grande coisa. Nós estamos beneficiando mais a nós do que a eles. Quando damos de coração, vamos encontrar ingratos? Vamos. Mas muitas das vezes é Deus nos testando para ver se estamos realmente fazendo de coração. Porque não é por alguém ser ingrato conosco que nós vamos desanimar, desistir de fazer o bem. Precisamos estar cientes disso. De que poderemos encontrar na nossa caminhada exploradores, ingratos. Nós já passamos também. Nós já fomos ingratos. Nós já erramos e ainda vamos errar. Já falhamos, ainda vamos falhar. Então não estamos aqui para ser juízes. Estamos aqui simplesmente para sermos filhos de Deus. Dar o melhor de nós, fazer o melhor que pudermos. Se o outro não faz, o problema não é nosso. É entre ele e Deus. Porque tudo, conosco também, não é entre nós e os outros, é entre nós e Deus. Porque podemos usar máscaras entre nós. Não podemos e nunca vamos conseguir usar máscara na presença do Pai. E Ele está em todo lugar, sabendo o que se passa no nosso coração. Compreendendo o efeito danoso do egoísmo,
iniciamos o nosso processo de reforma íntima, colaborando eficazmente para a melhoria da humanidade. A ingratidão não será obstáculo à nossa boa ação, olha o que falávamos. Não, pois devemos ser caridosos com todos, fazendo o bem indistintamente e deixar que Deus julgue os nossos atos. Olha o que falamos, tudo que falamos. O Cristo não repelia aquele que o buscava, fosse quem fosse. Socorria assim tanto a mulher adúltera como o criminoso, sem temer que sua reputação sofresse com isso. Os exemplos do mestre foram bem claros. Então, é bem importante que a gente aprenda um pouquinho sobre o egoísmo. E no item 12 diz assim: se os homens se amassem com um amor mútuo, a caridade seria mais bem praticada. Mas seria preciso, para isso, que vos esforçasseis por desembaraçar-vos desta couraça que cobre vossos corações, a fim de serdes mais sensíveis para com os que sofrem. A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo não se esquivava. Aquele que se dirigia a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram por ele socorridos. Nunca temeu que sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Se a caridade reinasse na terra, o mal não mais dominaria. Fugiria envergonhado e esconder-se-ia, pois iria sentir-se deslocado em todos os lugares. Então, o mal desapareceria. Compenetrai-vos bem disso. Começai por dar vós mesmos o exemplo. Sede caridosos com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais se importar com aqueles que vos olham desdenhosamente e deixai que Deus cuide de toda a justiça, porque cada dia, em seu reino, ele separa o bom grão do joio. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso na sociedade. Digo mais, nem segurança haverá. Com o egoísmo e o orgulho que se dão as mãos, sempre haverá uma corrida para estabelecer-se o mais sagaz. Uma luta de interesses na qual as mais santas afeições são pisoteadas e na qual nem mesmo os laços sagrados da família são respeitados. Isso nos disse Pascal em Sens, 1862. Muito importante que lembrarmos de Jesus, né? Aqui, quando diz assim, que Jesus nunca temeu que a sua própria reputação viesse a sofrer com isso. Quando, pois, ireis tomá-lo como modelo de todas as vossas ações? Então, não devemos escolher quem vamos auxiliar. Nos pediu ajuda, ou vemos que o irmão está precisando, vamos lá ajudar. Ah, mas eu não tenho posses, eu não tenho, né? Não tenho uma boa situação financeira. Às vezes, o irmão só precisa falar, precisa de um ouvido, precisa ser escutado. Às vezes, o irmão só precisa de um abraço. Às vezes, ele só precisa de um sorriso, de um como você está? Posso te ajudar? Coisas simples que podemos fazer sim. Não é só a parte material. E aí, cada atitude nossa dessa, por pequenina que nos pareça,
estaremos combatendo, como nos diz o Evangelho, como nos aconselha o Evangelho, estaremos combatendo em nós o egoísmo. Vamos encerrando por aqui mais um Evangelho no Lar, agradecendo a companhia. Boa noite a todos os queridos irmãos que nos acompanham. Falando que eu não vejo os nomes dessa forma que eu faço, mas que todos sejam bem-vindos sempre no nosso Evangelho de amor. Estamos na praia, mas é tão bom saber que do outro lado sempre alguém nos assiste, para aprendermos todos juntos um pouquinho mais sobre Jesus, sobre os seus ensinamentos e iluminar a nossa casa, convidando esse Mestre amado para estar conosco. Porque sabemos que Jesus disse que onde 2 ou mais estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. Mas também sabemos que basta elevarmos o pensamento a ele, porque podemos estar só fisicamente, mas sempre está conosco o nosso anjo de guarda, nosso mentor, um benfeitor amigo. Então ali já estaremos 2 ou mais, reunidos no nome do Mestre Jesus. Que possamos lembrar dele sempre que a dificuldade aparecer, a dor, o sofrimento, a aflição. Vamos lembrando que temos atendimento fraterno no Messenger. Temos as irradiações diárias no nosso canal, todo dia de manhãzinha. Não importa o dia, feriado, domingo, todos os dias temos irradiações. Também, se quiserem deixar o nome daquele irmão enfermo, será bem-vindo, bem recebido. Vamos elevar novamente nosso pensamento a esse Mestre de amor, rogando o amparo, rogando a coragem. Mestre amado, entra nos hospitais, asilos, orfanatos, onde houver um irmão enfermo, seja do corpo, seja da alma. Ah, Mestre Jesus, ampara, fortalece, encoraja a prosseguir nessa caminhada até o dia do nosso encontro contigo. Oh, Mestre amado, derrama sobre todos nós teus bálsamos de amor, esses bálsamos benéficos e salutares, nos revigorando. Oh, Mestre, te rogamos que nos guie mais uma semana e que esta semana seja produtiva para todos nós, em todos os segmentos do bem. Que a nossa fé fortaleça a esperança de dias melhores, hoje e sempre, na tua companhia, Mestre Jesus. Que assim seja. Um beijo no coração. Até o próximo domingo, se Jesus permitir. Que assim seja.